Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fala Turismo. Esse episódio está sendo preparado especialmente para aqueles que são loucos o suficiente para trabalhar com turismo. Só trabalha com turismo loucos. Só sendo louco mesmo. Dá para ficar só viajando, Dani? Aí, então, quem vai trabalhar com turismo... E eu vou falar depoimento meu, né? Eu acho que... sei lá, adolescente, 17 anos. Não é mais adolescente, é jovem, né? Eu pensava assim, eu acho que eu vou trabalhar viajando. Então, eu vou para uma agência de viagens. Aí, tipo, eu botava todo mundo a viajar e quem não viajava era eu, né? Aí, hoteleiro, como é que faz? Que tá lá para receber o turista. Vive viajando? Não, né? É louco mesmo. Mas, assim, o bichinho quando pega... Não sai mais. Quando você entra, você não quer mais sair. Não sai mais. E são essas algumas das notícias que nós vamos dar hoje aqui para falar sobre o mercado de trabalho no turismo. Nós trouxemos duas pessoas que trabalham com isso, né? Uma trabalha ensinando futuros profissionais, né? E o outro trabalha colocando esses profissionais dentro do mercado. No mercado, exatamente. Estamos aqui com a Joelma Abrantes. Ela que tem um trabalho árduo, né, como professora da Universidade Federal de Hotelaria e Turismo. E é um trabalho, né, Joelma? Seja bem-vinda. Que prazer você estar aqui. Eu que agradeço. O prazer é meu estar aqui com vocês. Então, é um trabalho árduo, com certeza. É um trabalho árduo, porém gratificante, né? Eu acredito que seja gratificante. Então, não viajamos como gostaríamos, né? Porque, como vocês disseram, eu... também caí nesse conto aí. Quando eu entrei no curso de turismo, inclusive eu fui da primeira turma daqui de turismo, né, da UFPB. Então, eu, mais do que qualquer outra pessoa, não tinha ideia realmente do que era o curso de turismo. Mas eu tinha feito já o vestibular para comunicação social, ainda estava em dúvida qual entrava, se entrava ou não, e aí abri no curso de turismo. Eu digo, nossa, eu adoro viajar. Eu adoro gente, adoro falar idiomas, então tá tudo certo, eu vou fazer turismo. Minha gente, como no decorrer do curso que a gente vai entendendo que não é bem assim, né? Não é por aí. Então, é um desafio. Explicar para os meus alunos hoje que também não é por aí, né? Não é bem assim, a gente não vai trabalhar. Vocês também não vão trabalhar o tempo todo viajando. Não é? Exato. Mas será que o nosso outro convidado... Então, o outro convidado, nós vamos conversar com ele de forma online. Ele está diretamente de Lisboa, não é isso? Antônio Marto. Será? Antônio? Boa. Olá! Tudo bom? Olá, Antônio. É verdade. Estamos a 4 horas de distância. Ou quer dizer, 4 horas, né? Isso. O Antônio Marto, ele é presidente do Fórum do Turismo, né? Fórum Turismo, aliás. Isso. Que nós vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. Ele vai explicar muito pra gente sobre isso, né? É verdade. E também sou professor, um pouco como a Joel, né? E partilho esse bom gosto do que é ensinar e o que é fazer sonhar os alunos, porque desde logo cedo nós devemos fazer sonhar o quanto é fascinante trabalhar em turismo, não é? Verdade. A mais pura verdade. Mas, Antônio, eu já vou começar perguntando, como surgiu a ideia do fórum? Hoje você é presidente dele. Como surgiu, o que é esse fórum, né? Para quem ainda não conhece. As pessoas estão querendo saber o que é o fórum. Muito bem. Então... eu nem sempre fui presidente, eu comecei na Associação Fórum Turismo com um estágio, sendo estagiário, saindo da minha universidade e tendo então aqui a oportunidade de fazer um estágio. Desculpem o barulho aqui atrás. Não se preocupa. Então, o que faz a Associação Fórum Turismo? A Associação Fórum Turismo junta aqueles que ainda não são profissionais com aqueles que já são profissionais. Nós fazemos um match entre estas duas realidades. E quem é que ainda não é profissional? Quem estuda turismo, quem quer entrar no mundo profissional do turismo, juntamente com a outra parte. E quem é profissional podem ser diretores de empresas, podem ser owners das empresas, podem ser profissionais do setor atualmente, e nós fazemos a união destes dois universos. Quem está à entrada do setor do turismo e quem já está dentro dele. Fazemos a cola disto tudo. E como é que nós fazemos isso? Com várias iniciativas, com vários eventos ao longo do ano. Eventos que promovem a empregabilidade,
eventos que promovem a partilha de ensino e formação, eventos que promovem as melhores práticas na área do turismo e eventos de networking e de formação ao longo do ano. Como estava a falar inicialmente, o fórum já existia quando o António entrou nele. Eu sou o segundo presidente e tenho uma grande convicção que o turismo deve de olhar para aqueles que são o futuro do setor, e quem são esse futuro é quem é os alunos do turismo, quem são os aprendizes do turismo, ou seja, quem é a matéria-prima que a Joelma trabalha no seu dia-a-dia, que são os estudantes de turismo. Perfeito, Antônio. A gente se conheceu em Fortaleza, né, o ano passado, e você estava numa feira de turismo aqui no Brasil, e o que é que o que é que o fórum tem a oferecer para o brasileiro? É verdade, nós nos conhecemos na BTM, na Brasil Travel Market, em Fortaleza. Este foi o segundo ano que nós fizemos um projeto no Brasil, e o que nós levámos para o Brasil foi aquilo que já fazemos em Portugal há cerca de 7 anos. Nós levámos o projeto Bolsa de Empregabilidade, o Bolsão do Emprego, como também pode ser designado, ao qual nós convidámos empresas a apresentarem, a exporem as suas ofertas de trabalho e a poderem estar a contratar e identificar talento. O que é que nós oferecemos diretamente ao Brasil? Oferecemos uma realidade que pode ser diferente, vista de duas formas. Primeiro, estas empresas eram brasileiras, ou seja, nós ajudámos a identificar e a contratar talento para o Brasil, mas também levámos empresas portuguesas connosco para ajudar a identificar e contratar talentos também no Brasil para trazer para Portugal. Como vocês sabem, agora estamos ao abrigo de algumas mobilidades profissionais. Portugal aceita e vê com bons olhos possíveis pessoas do Brasil e de outras comunidades, de outras nacionalidades vindo dos PALOPs para trabalhar em Portugal, e o que nós fomos foi fazer isso mesmo. Ajudar a identificar e a contratar pessoas para trazer para Portugal, para trabalhar em empresas em Portugal. Não só nas empresas em Portugal, mas também nas empresas no Brasil. Pronto, isto foi feito em duas vertentes. Trazer para Portugal é uma delas, e também ajudar as empresas do Brasil a contratar. Por exemplo, imaginemos os hotéis Vila Galé tiveram connosco a contratar para o mercado brasileiro e para trazer também para o mercado português, e é neste aspecto daquilo que nós pretendemos trabalhar no futuro com mais profundidade no Brasil e também com mais profundidade em Portugal. Em Portugal nós fazemos estas ações de norte a sul de Portugal e pretendemos levar estas ações também para o Brasil, como fizemos em Fortaleza, na Brasil Travel Market. Foi assim que nos conhecemos, Dani. Bom, foi uma iniciativa muito interessante. Acho que aqui no Brasil nós estamos precisando muito disso. Não sei se Joelma tem esse dado aí, mas pelo menos com relação às pessoas que eu conheço que fizeram curso de turismo, entrar no mercado é algo bem complicado, né? E eu não sei como é que tem sido com relação aos seus alunos, né? O que é que você tem ouvido dos alunos, quais são as expectativas deles, sobre os seus ex-alunos, como é que tem sido a inserção no mercado de trabalho? Eu acho realmente essa iniciativa fantástica aí que o Antônio estava contando do Fórum Turismo, né? Eu acho que seria muito interessante, certamente, termos algo semelhante aqui. Se houver, eu realmente ainda não tenho conhecimento, né? Mas sim, com certeza escuto muito relato dos alunos, de ex-alunos, sobre a dificuldade realmente em relação ao ingresso no mercado de trabalho. A gente sempre fala que uma excelente oportunidade para os alunos é a questão do estágio, né? E eu estava ouvindo, acho que o Antônio falou, né, que começou justamente através de estágios, né? Então, ao longo do curso, a gente sempre incentiva muito os alunos a... Eu comecei através de estágio. Exato. Muitos nossos ex-alunos, né, assim, inclusive, né, com excelentes resultados, nós temos, né, escutado sobre justamente entrarem a partir dos estágios. Eu lembro até da Marília, né, que a Dani conhece bem. Ela, quando fazia o curso de turismo, ela acho que ela fez uns 5 ou 6 estágios, salvo engano, cada um em uma área diferente. E eu acho incrível essa possibilidade, porque primeiro você faz um networking, né, que como o Antônio estava falando, é importantíssimo, né? E outra coisa, você vai conhecendo mais sobre o mercado, entendendo mais o que é que você realmente gosta, com o que realmente você se identifica. Porque por ser o turismo ser uma área muito diversa, né, o mercado também é abrangente e diversificado, né? Então, afinal de contas, prática e teoria, né? Isso. Então, você tem muita teoria.
E a prática, onde fica? Você sai da universidade só com a teoria. E hoje em dia, então, que as coisas estão mudando tão rápido, né? Você já sai correndo para fazer pós, mestrado, doutorado, MBA. Isso acontece, infelizmente. Tem um caso de amigos, por exemplo, que passaram toda a graduação fazendo estágio dentro da universidade. Né, que é um risco, uma coisa que eu não aconselho para ninguém. Pois é. Eu sei que a universidade disponibiliza alguns estágios. A menos que se queira seguir, por exemplo, carreira acadêmica, né? Mas se você quer ir realmente para o mercado de trabalho, eu super indico realmente aproveitar essa possibilidade do estágio para unir, né? A teoria e a técnica, e a prática, aliás, né? Tem que estar disponível a isso também, né? Isso. Olha, na minha época, a minha sala tinha uns 40 alunos. E, de verdade, da minha sala, apenas 2 pessoas seguiram no turismo. 2 das 40 pessoas. Tem eu e outra pessoa. Da minha sala média é a mesma. E hoje eu posso lhe dizer uma coisa. Nós temos, na minha sala de turismo, temos médicos, enfermeiros, advogados. A minha também. Não, a minha também. Isso é triste, porque, né, inclusive, algumas universidades aqui da Paraíba, Antônio, para você ficar sabendo, as particulares fecharam todos os cursos. Isso. Hoje a gente só tem o curso de turismo na Universidade Federal. Universidade Pública. Na pública. Existem alguns estudos, né, realmente com egressos do curso de turismo. Eu, inclusive, pesquisei sobre um estudo feito recentemente, que saiu agora em 2020, na revista bem conhecida nossa, que é a RBTU. E ele fez um estudo comparativo entre egressos, mais de 1.300 egressos em 2012 e 2018. E aí eles viram que mais da metade desses egressos, tanto em 2012 como em 2018, mais da metade não está atuando na área de turismo. Então, realmente, é um dado muito forte, né? Assim, muito expressivo, né? Assim, que realmente os nossos egressos, a grande maioria deles realmente não está trabalhando na área. E aí você prova isso, né? Assim, pela sua experiência, você também, e eu também. Na minha sala, na verdade, como eu disse, como foi a primeira turma, né, de turismo, já existiam engenheiros na sala, já existiam médicos. Hoje em dia, eu acredito que seja o caminho inverso, né? Assim, muitos terminam o turismo e vão fazer outros cursos, né? E vão seguir outras carreiras, às vezes por essa dificuldade em relação ao mercado, às vezes por uma questão de diferença entre a expectativa e a realidade. Muitos esperam sair já do curso para o mercado de trabalho prontos, ou esperam encontrar uma receptividade ou, digamos, uma empregabilidade ou salários diferentes realmente do que eles encontram na prática. Sim. Né? E será que parte disso também não tem Bom, hoje eu não sei como é que se encontra a grade curricular da UFPB. Eu sei que quando eu estava saindo, estavam se formando uma outra grade justamente para atender essa necessidade. Está sendo refeita agora, inclusive, uma nova atualização. Então, o curso de turismo tem muito disso, né? Eu lembro que a gente fazia disciplinas de vários departamentos. Então, uma hora a gente estava tendo aula no departamento de Direito, de Geografia, Sociologia, Psicologia. Então, a gente circulava a universidade toda. A gente diz que é porque o curso ele é interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. Exato. Né? Então, continuamos tendo disciplinas de vários departamentos. Porque é a característica do curso mesmo. É uma necessidade. Isso. Só que o que eu percebo hoje é que cada vez mais você vê outros profissionais, por exemplo, o publicitário, ele acaba tendo que aprender sobre turismo para poder trabalhar no turismo. Alguém do TI... acaba aprendendo sobre turismo para trabalhar com turismo e assim por diante. Existem várias, né? E talvez, eu fico imaginando se a grade curricular ela não deveria ser cada vez mais específica para, assim, a partir da metade do curso, para que o aluno veja, não, eu quero trabalhar... Exatamente, direcionado para determinadas áreas do turismo, por exemplo. Porque o curso fica tão amplo que muitas vezes o aluno sai do curso e diz, eu vou trabalhar com o quê? Eu sei de tudo um pouco, mas eu não sei, aquele conhecimento também inteiro. Aí não teve a oportunidade que Marília teve de fazer estágio em vários mercados, né? Exatamente. O pessoal até fala, né, que o conhecimento mais buscado hoje é aquele em formato de T, né? Você tem um conhecimento generalista, porém você especifica algo. Então, você tem que ser especialista em alguma coisa. E aí me ocorreu agora aqui. Será que, aí Antônio pode me responder, o fórum faz intercâmbios? Nós fazemos intercâmbios, sim. Fazemos intercâmbios com várias universidades. Não sei se é assim que vocês definem. Fazemos intercâmbios com várias universidades em Portugal. Agora, nós temos muita vontade de começar a fazer intercâmbios internacionais. Estudantes do Brasil poderem vir trabalhar ou estudar para Portugal. Sim, seria muito interessante. E explicar-vos aqui que também... Desculpe, mas estágio pelo fórum?
Sim, nós fazemos estágios no fórum. O que acontece é que para fazermos estágios internacionais, provavelmente teremos que dar uma compensação em termos de apoio ao alojamento. E neste momento não nos é possível. Por isso é que nós damos preferência também aos alunos, os alunos nacionais. Mas um dia gostava muito, tenho duas ambições. Primeiro, levar o fórum para o Brasil, levar o desenvolvimento do fórum no Brasil. Sei que é um país muito grande, com várias características geográficas que estão dispares umas das outras, mas tenho essa ambição. E segundo, poder também trabalhar no fórum naquilo que é o acolhimento num programa de welcome para estudantes e profissionais de outras geografias, e dando preferência também claramente ao Brasil. Dizer-vos também um apontamento, naquilo que eu sinto enquanto profissional e estudante, porque isto é uma máxima que tenho sempre na minha vida, nunca parar de estudar. Então, na minha pessoa, eu tenho a realidade de ser professor e a realidade de ser aluno ao mesmo tempo, ok? E eu sinto que hoje em Portugal estamos com uma realidade de ensino turístico muito mais prática, cada vez, ou melhor, ela tenta ser tão teórica quanto é prática, ao contrário de alguns anos atrás, que ela era muito mais teórica do que é prática. Nós fazemos com que o aluno, independentemente do seu grau de ensino, quer ela seja profissionalizante ou quer ela seja de ensino universitário, como nós aqui chamamos, que ele tenha logo uma componente profissional. Porque qualquer líder hoje, para poder saber mandar e saber pedir e saber pedir à sua equipa, ele tem que saber fazer. Então logo começamos por ensinar a saber fazer, para ele poder aprendendo, mas fazendo, para depois poder exigir às suas equipas. Então esta é uma prática cada vez mais assente nas diferentes latitudes do ensino turístico em Portugal, ok? No meu caso particular, eu sempre trabalhei para pagar os meus estudos. Eu sempre trabalhei ao serviço da restauração e da hotelaria. Sempre assim foi, ainda hoje continua a ser, e esta é uma grande mais-valia que eu vejo que me calhou, não por minha opção, não por minha escolha, mas sim pela minha única oportunidade que tive, que foi trabalhar para pagar os meus estudos, sem saber que isto seria o melhor dos dois mundos, onde eu estudava e no trabalho aplicava aquilo que aprendia no estudo. Então deixei um pouquinho aqui a minha perspectiva, sei que era isto que estavam a falar, e tentei resumir dando uma noção daquilo que está a acontecer em Portugal e dando o meu caso concreto para poder, de certa forma, deixar-o aqui como um exemplo. Outra coisa que se fala muito também, né, dentro do turismo, na verdade, aqui no Brasil existe, né, Joelma, esse conflito da educação empreendedora. Uns gostam, outros não gostam, tem quem critique, quem incentive. Não sei como é que é em Portugal, depois o Antônio pode falar pra gente, mas não seria essa também uma opção, né, de incentivar o aluno desde a faculdade a ter também essa alternativa? Não, com certeza. Vamos lá, vamos por partes. Sim. Falando sobre, né, a questão da empregabilidade realmente aí no turismo, né, e sobre essa questão da distância, muitas vezes, né, entre o mercado de trabalho e a universidade, por exemplo, um curso universitário nível superior. A gente tem muitos desafios, né? Assim, você tem me feito a pergunta sobre como a universidade consegue acompanhar realmente essas mudanças. As mudanças que acontecem, né, no mundo, no mercado de trabalho, como, por exemplo, o avanço de tecnologia, elas são muito rápidas, né? E a universidade... É questão de minutos hoje, né? Isso. Então, assim, existem, por exemplo, alguns estudos, assim, que eu trouxe alguns dados, assim, que eu queria citar. Por exemplo, tem um estudo do World Economic Forum, de 2016, que ele indica que as mudanças nos modelos de negócios vão ter realmente impacto muito profundo em relação à questão dos empregos, né? Assim, nesses próximos anos aí, em escala global. E aí a gente vê, por exemplo, que as ocupações e especialidades hoje mais procuradas, elas não existiam há 5 ou 10 anos atrás. E 65% das crianças que estão entrando, por exemplo, hoje, no que a gente chama de escola primária, elas vão trabalhar em tipos de trabalho que, na verdade, ainda nem existem, né? Então, imagina para a universidade, para os profissionais que estão dentro da universidade, tem que estar em constante estudo, em constante
procura realmente de estar tentando diminuir realmente aí essa diferença, esse abismo realmente que a gente chama entre universidade e o mercado. Porque, como eu disse, existem expectativas muitas vezes diferentes. O mercado quer, às vezes, um profissional aí mais prático realmente, né, assim, que se forme mais rápido, mas, ao mesmo tempo, a gente, como professores universitários, a gente também precisa desenvolver o raciocínio crítico, desenvolver a reflexão nesses alunos. Então, a gente, como curso superior, os cursos técnicos, eles existem realmente para quem quer entrar mais rápido no mercado de trabalho, tudo, né? Então, vamos lá. São diferentes, são cursos diferentes. O superior, que normalmente abrange mais aspectos relacionados à gestão, e o curso técnico. Em relação ao empreendedorismo, que foi a sua última pergunta, né? É fato que a gente fala sobre isso hoje praticamente todos os dias para os nossos alunos, né? Eu acredito que vocês, quando estavam no curso de turismo, escutavam muito mais, não, vai trabalhar onde? Numa agência, como se fosse uma agência de alguém, né? Certo. Ou vai trabalhar num hotel, ou vai trabalhar enfim, sempre como se, assim, acho que a gente não realmente, acredito que vocês também não recebemos realmente muito essa visão dentro da universidade sobre realmente empreendedorismo, né? Mas eu acredito que isso tudo está mudando muito, né? Bem cultural. Isso, mas da mesma forma que o mercado... Isso, era. Claro. A gente meio que muitas vezes era educado para tentar encontrar um emprego, né? Assim, fazer um concurso público. Isso. Ou você vai trabalhar no setor público, né? Ou você vai numa agência de viagens, ou você vai ser hoteleiro. Mas vocês são exemplos justamente de que do empreendedorismo dentro do turismo, né? E que dá certo, e que deu certo, que é possível, né? Então, eu acredito que da mesma forma como o mercado tem mudado muito, essa tecnologia, mudanças, e nós, né, professores e vocês, profissionais, tem que estar o tempo todo se atualizando, né? Os cursos também precisam se atualizar, e essa lógica realmente de incentivo ao empreendedorismo, eu acho que ela é uma realidade já hoje também nos cursos de ensino superior. Nas suas turmas hoje, você enxerga isso? Eles já estão metendo a mão na massa? Eles estão buscando empreender? Muitos. Eu acho que muitos eles já conseguem ter essa visão. Diferentemente das nossas, né, nessas orientações de que a gente deveria procurar um emprego, eu já vejo muitos dizendo que querem realmente abrir os seus negócios. E eu fico muito feliz com isso, né? Porque a gente, né, percebe uma mudança, e eu acredito que seja uma mudança qualitativa. Até porque, justamente como nós falamos no início, já se foi verificado que o mercado de trabalho do turismo, ele não consegue abranger e receber e empregar realmente todo mundo. Absorver todo mundo. Então, nós precisamos muitas vezes, né, como profissionais e turismólogos, enfim, criar essas próprias oportunidades, né? E eu acredito que seja essa realmente aí a função do empreendedorismo, né? Você fazer a sua própria oportunidade, criar o seu negócio. E que bom, né, que estamos... talvez a tecnologia, o avanço, as informações, isso deixa a gente um pouco perturbado, porque, de fato, é muita informação em segundos, minutos, e, enfim, tudo muda muito rápido. Acelerado, agora, tudo acelerado demais. Né? Olha, ontem era assim, hoje eu tenho que olhar, calma. Verdade. Né? Mas, assim, que bom que a gente está vivendo isso, né? De oportunidades. Nunca se pensou num fórum, por exemplo, né? E que bom que está pensando em vir para o Brasil. Vamos conversar sobre isso. Verdade, Antônio. Muito Antônio, me escuta. E que bom, não te escuto. Não ouço o Antônio. Estou ouvindo e estou de acordo. Ah, tá. E que bom que na nossa época, voltando, né? Na nossa época a gente não pensava, não existia a possibilidade. A gente ia trabalhar onde? No máximo tinha o CIE, que você colocava lá e ele podia lhe chamar para trabalhar num banco, como eu fui também. Né? Eu fui estagiária de um banco. Também fui estagiária de órgão público. Que não tinha, mas não tinha nada a ver com turismo. Eu estudava turismo, entendeu? E aí, depois que eu falei, não, eu quero viajar. Eu acho que eu vou, de fato, trabalhar numa agência de viagem, porque eu vou viajar. Não que não seja uma verdade, você viaja. Gente, eu vou falar do meu estágio. É óbvio que você não viaja como você achava que ia viajar. Olha, eu vou entregar a minha idade agora, viu? Eu vou falar do meu estágio. Você sabe onde eu estagiei? Na antiga VASP. Viação Aérea São Paulo, que nem existe mais. Foi. Mas foi assim, uma experiência fantástica para a gente ter certeza aérea, justamente do que quer e do que não quer, né? Depois, realmente, eu acho que eu não mencionei nisso, eu fazia 2 cursos ao mesmo tempo, estagiava de madrugada, né, na VASP, e aí quando terminou, eu decidi, vou realmente seguir carreira acadêmica. Mas eu tive essa experiência antes, né, para poder ter uma noção melhor
realmente hoje ela está melhor do que todos nós, ricas e viajando uma vez no mês. Oh, quem dera, Dani. Foi-se o tempo, viu? A gente viajava mais. Mas, e aí, Antônio, em Portugal, como é que funciona essa questão da educação empreendedora? Nossa, vocês estão falando com a pessoa certa, porque eu sou professor de empreendedorismo. E é ótimo. Que a Joelma estava a falar. O empreendedorismo acaba por ser também uma opção para aqueles que não se revêem a trabalhar para outros, não é? O meu caso, eu sou empreendedor todos os dias, porque estou sempre em busca de novas oportunidades de trabalho. Claro que é mais desconfortante, é mais desconfortável para quem procura, porque lhes dá instabilidade, mas também lhes dá a liberdade para não ter que responder a outras pessoas, ao seu chefe aborrecido que lhe procura todos os dias pela sua resposta ou por aquela tarefa que está por fazer. Ser empreendedor é ter a responsabilidade do seu próprio trabalho. Isto é um meio de responsabilidade, meio de liberdade, não é? É preciso quase um ato de loucura para ser também empreendedor, mas uma loucura de liberdade. Mas eu vejo outra questão, que é, quando nós aprendemos a ser empreendedores, nós ganhamos as ferramentas para sermos empreendedores no desenvolvimento do nosso negócio ou para sermos intraempreendedores, que é fundamental no meio das empresas. Hoje em dia as empresas estão a necessitar de pessoas que agitem as suas formas de pensar, pensem mais longe, sejam o outside the box, não é? Já não existe sequer este termo, porque ninguém pretende que esteja dentro da caixa, mas sim fora dela. Então o empreendedorismo ajuda também a que as empresas sejam intraempreendedoras, lhes possam dar inovação, possam dar outra forma de ver as coisas, e este é o grande truque, não é? É que nós não precisamos ser empreendedores sozinhos, mas podemos ser intraempreendedores dentro de uma empresa que já tenha condições para me receber. É dessa forma que eu vejo a questão. Claro, Portugal está na linha da frente daquilo que procura ser um país empreendedor, um país moderno, um país que tem, se calhar, uma maior taxa de aceitação por parte do empreendedorismo. Hoje em dia, e falando de números, o empreendedorismo no setor do turismo está a ferver. É talvez, se calhar, a área de economia que maior a resposta tem dado do empreendedorismo, e temos vários projetos que hoje estão até inspiradores, quase a serem unicórnios dentro daquilo que é o desenvolvimento do parque empreendedorismo em Portugal. Por isso acredito que aqui, e esta foi a minha tese de mestrado, foi saber quais são as condições empreendedoras em Portugal que existem à disponibilidade. Por isso venham para Portugal, porque é sem dúvida um ecossistema que está a ferver imenso. E desculpem falar tanto. Sim, com certeza. Aí, tem muito brasileiro realmente querendo. Eu já vou aproveitar e pedir para que você fale como que o brasileiro pode encontrar o fórum, se inscrever, como funciona. Muito bem. Podem nos encontrar no Instagram, é uma plataforma que eu sei que vocês usam muito, através do LinkedIn, através do e-mail, mas podem procurar mais do que para além daquilo que é a plataforma Fórum Turismo, aquilo que são as nossas ações, e ficar de perto com elas. A Bolsa de Empregabilidade é uma delas. Vocês podem encontrar este perfil também no Instagram e outras plataformas, bolsadeempregabilidade.pt, e é um ponto importante de contacto para Portugal. Se quiserem saber mais informações, eu também posso partilhar os meus contactos e poder estar disponível para qualquer pessoa que procure em Portugal a resposta do seu trabalho no futuro. Desculpa, Dani. Antônio, sei que irias falar. Não se preocupe. Eu quero agradecer. Nosso tempo aqui está corridinho também. E, primeiro, né, sua disponibilidade. Você está 4 horas a mais que a gente aqui. Está aí querendo ir para casa jantar e a gente aqui batendo papo. Mas a gente vai deixar, assim, claro, todos os contatos, né? Seu contato, fórum. E, de verdade, gratidão pela sua presença. E vamos multiplicar aí a informação e venha para o Brasil. Eu quero muito ir, porque
há muitas coisas que nós ficamos mais fortes se estivermos unidos. Portugal e Brasil devem estar unidos neste trabalho que é o turismo. Preparar o turismo do amanhã, preparar as pessoas do amanhã, os profissionais do amanhã, faz parte do nosso trabalho. E é desta forma que eu agradeço. Obrigado pelo meu tempo de antena e em breve estarei ao pé de vocês. Obrigada pela sua participação. Muitíssimo obrigada. Ele pode falar? Pode. Antônio, um minutinho só ainda da sua atenção. Eu também sou uma professora apaixonada por empreendedorismo. A Leilane me falou, quando ela me perguntou, acho que eu fico suspeita para falar, mas eu estou com um projeto atualmente com empreendedorismo feminino na área de turismo. A gente está, na verdade, querendo contar histórias de mulheres empreendedoras numa comunidade aqui. E, assim, amo realmente isso. Eu acho o impacto realmente assim, do empreendedorismo, especialmente o feminino, né? Não sei se também existem pesquisas que dizem que a quantidade de mulheres realmente no turismo é bem maior, né? No turismo não, no mundo, né, minha filha? Só é dominado pelas mulheres. Mas no turismo também, né? Apesar de, infelizmente, alguns dados também indicam que nós ganhamos menos, apesar de sermos maioria, né? Isso aí é verdade. Também em todas as áreas, na verdade, ainda, infelizmente. Mas o impacto realmente, a importância realmente do empreendedorismo feminino, especialmente nessas comunidades como essa que nós temos estudado, que é a de Chão de Jardim, e outra comunidade aqui, né, que é o assentamento Tambaba, assim, tem sido realmente muito interessante, assim, as informações que a gente tem obtido através das pesquisas, e a gente quer justamente contar as histórias dessas mulheres, assim, como forma realmente de inspirar outras mulheres a empreender também. As dificuldades sempre para as mulheres sempre são um pouco maiores, né? Porque a gente sempre tem que ter, normalmente, tem mais afazeres, entre aspas, né? Mas afazeres que são tidos, infelizmente, historicamente, como de mulher, mas que, na verdade, né, podem ser compartilhados, na verdade, entre todos, né? Que especialmente que dividem as casas e todas essas tarefas também, mas a gente tem trabalhado com isso, sabe? Com esse perfil dessas mulheres empreendedoras, e o objetivo é esse realmente, é inspirar outras mulheres a empreender em outras comunidades relacionadas ao turismo. O turismo é enorme, então tem uma gama de possibilidades, né? Então não é pensar em turismo como agência, hotelaria, companhia aérea, não. O turismo é uma cadeia enorme, então envolve muita coisa. Envolve muitíssima coisa, então é abrir os horizontes mesmo, né? Enfim, eventos, né? São muitas áreas. E a gente, né, tem muito assunto para falar, né? Porque isso aí rende demais. Mas eu falo um pouco, vocês falam um pouco. Antes da gente chegar no final mesmo do episódio, eu queria muito que a Joelma falasse um pouquinho para quem está estudando o Antônio turismo. Precisa ir embora. Antônio, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Prazer. Antônio, obrigada. Desculpa pela demora, pelo tempo, mas a gente vai se falando. Eu quero também mandar um abraço para os senhores técnicos que estão aí atrás. Obrigado. Sim, Juan e Cássio. Juan, obrigado, e Cássio, e para vocês, as senhoras, e deixem-me só dizer, o mundo será das senhoras no futuro, por isso não se preocupem, este mundo machismo de liderança masculina estará agora em decréscimo. Então, não quer dizer que o mundo feminino estará em ascensão, mas estará um mundo do equilíbrio, e este sim é o mundo perfeito, está bem? Muito e as senhoras, bom, obrigado a todas. Um beijo. Prazer, agora caiu, acho. Acho que a palavra certa é esse, equilíbrio. Mas é verdade. Então, sobre o que eu estava falando, né? Tem muito jovem que está na faculdade, algumas pessoas que... Porque hoje em dia tem muito disso, né? De mudança de profissão. As pessoas hoje veem que eu quero trabalhar com aquilo que eu amo, não quero mais trabalhar com tal coisa. Então, eu já vi pessoas mudando de profissão, assim, deixando... 35, 40, 50 anos. Não tem mais época, né? E largando, muitas vezes, uma instabilidade financeira para fazer aquilo que ama. Então, qual conselho você daria para esses dois tipos de pessoa? Um estudante que está... né? Esses dois perfis. Um estudante que está na faculdade, que quer trabalhar com turismo... Qual seria a orientação que você daria para ele que ele se desenvolvesse bem quando saísse da faculdade, e para aquele que está querendo mudar de profissão, está querendo trabalhar com turismo, o que é que ele precisa ter para ingressar aí nesse mercado mesmo sem experiência, começando agora? Eu não tenho uma pergunta mais fácil, não? Só essas duas. Então, são perguntas realmente, assim, a gente poderia conversar muitas horas, viu? Mas são desafios
das nossas vidas, né? Assim, escolher a nossa profissão, a gente passa uma grande maioria do nosso tempo trabalhando, né? Então, a gente precisa realmente encontrar algo que nos dê realmente satisfação, que nos motive, né? Eu acredito que, assim, se você encontrar algo que você realmente se motive para aquilo, você já andou 1000 passos à frente, né? A gente costuma dizer realmente que o mercado de trabalho não é fácil em turismo, então você precisa realmente gostar muito para poder se estabelecer. Eu digo às vezes para os meus alunos, por exemplo, de hotelaria, e de turismo também, né? Vocês vão estar trabalhando para, muitas vezes, né, fazer com que turistas viajem, né? Você vai receber turistas, você vai receber hóspedes, e lidar com pessoas é sempre um desafio. Então, você precisa primeiro ter em mente também isso, que você gosta de lidar com pessoas, né? Porque também é um desafio. E em relação à área de atuação, é uma das coisas que a gente já comentou hoje, né? Assim, se você tiver a oportunidade de estagiar em áreas que você acredita que se identifica, eu acho que também é uma boa saída, porque você pode, né, assim, ir por eliminação. Não, isso aqui eu acho que não é muito essa minha cara, eu vou encontrar. Isso para os que estão realmente mudando de área, né, de trabalho aí, assim, pessoas mais maduras. Eu tenho conversado, inclusive, com meu esposo sobre isso recentemente, e assim, sobre o quão um estudante que chega na universidade com seus 40 anos, com seus 35, e eu conversei recentemente com a esposa do meu primo, ela tem alunos, por exemplo, no curso hoje de veterinária com mais de 50 anos, né? Então, assim, já de ver, né, na televisão o tempo todo, nas redes sociais, tipo, gente que resolve fazer um curso aos 60 anos, aos 70 anos. Então, assim, nunca é tarde, eu acho que para você se realizar, né? Então, assim, se você acredita que realmente é a sua área, é turismo, eu sou super defensora disso. Eu acho que as oportunidades, né? Assim, às vezes a oportunidade só veio para a pessoa quando ela tinha 40 anos. Exatamente. Como o Antônio disse, ele tinha que trabalhar, estudar ao mesmo tempo. Às vezes não teve condições de fazer. E, além de que nós podemos mudar de ideia. Nós mudamos todos os dias. Hoje eu gosto disso, amanhã eu posso não gostar mais. Gente, né? Nós mudamos todos os dias. Só não pode ser assim, né? Demais, tem inclusive assim, algumas pesquisas que falam que essa próxima geração já vai vir com, né, digamos assim, com esse chip, né, que não vai ligar tanto para isso, porque as gerações que vieram anteriores à nossa era assim, começou com aquilo, vai com aquilo até o resto da vida. Não, essa geração E agora... aí, essa próxima geração, há quem diga que vão ter 5 profissões ao longo da vida, né, de começar, não quero, vai outra, não quero, vai outra, então... acho que a busca hoje é de fato trabalhar. Falta de paciência também, né? Assim, de falta de paciência. Fazer a mesma coisa uma característica tempo dessa geração. Também. Fazer a mesma coisa muito tempo. Mas também que não talvez a questão da paciência, mas a questão também de não terem não aprendido que teriam que se acomodar, teriam que se conformar. Eu acho que o inconformismo nesse sentido... tem que trabalhar com o que gosta também. Isso, e de que a vida é uma só aqui na Terra, pelo menos que a gente saiba, né? Então, das futuras, né? Nós não temos... Não morri ainda para lhe dizer como Exato. Então, é isso mesmo. Então, daqui a gente sabe que é uma vida. Então, quanto a gente puder buscar essa felicidade realmente e essa realização profissional, né? É uma área muito importante nas nossas vidas, né? E aí... E a gente, Joelma, lhe cortando, mas a gente é obrigado desde muito cedo, eu já não sei nem quem sou eu, mas desde muito cedo eu já tenho que escolher o que eu vou fazer. Gente, eu fiz vestibular com 16 anos. Então... não tem como saber como é uma pessoa com... As crianças, assim, adolescentes ou crianças, sim. Mas assim, tem que... Aqui no Brasil é algo que acontece realmente muito cedo, né? Dessas crianças... adolescentes que vão entrar na universidade e terem que escolher realmente um curso com tão novos, né? Muitos, em outros países, eles primeiro vão ao mercado de trabalho, vão trabalhar e tal, vão e para depois o negócio para saber para onde eu vou, né? Quantas pessoas a gente não conhece que tem vários diplomas? Isso. Mas às vezes é por isso, é porque primeiro que a gente vai mudando, né? Com o tempo, mas a gente vai se conhecendo também melhor com a maturidade. Então, hoje uma pessoa, por exemplo, que não está falando de 40 anos, ela tem muito mais condição de saber, eita, eu realmente gosto disso. Eu não gosto disso. Eu achava que gostava daquilo. Ou meu pai, eita, eu fiz esse curso porque meu pai queria, ou porque a minha irmã fazia, ou porque era o mais fácil, era o mais acessível. Sabe o que eu acho, né? O que eu acho interessante no turismo é que o turismo, como eu falei, ele é muito vasto. Eu posso mudar de ideia lá dentro. Eu posso hoje estar numa agência e amanhã estar numa televisão. Não sabe do turismo, né? Verdade. Eu posso mudar de carreira, porque dentro do turismo tem várias. Né? Eu posso ser um representante comercial de um hotel,
posso trabalhar numa companhia aérea, numa agência de viagens, então a gente não sai daqui a pouco turismo. vai para docência e depois para uma consultoria, né? E tem muita gente que faz isso. É verdade. Eu acho que a gente é uma busca constante, na verdade, nossa, né? Dessa satisfação e dessa realização. E eu acredito que sim, a gente vai, a partir do momento que a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai tendo realmente essa possibilidade. E por que não começar um novo curso? E por que não empreender aos 50 anos? Sim. Né? E por que não abrir uma consultoria ou até mesmo fazer um mestrado, um doutorado, né? Entrar para a docência com muito mais experiência? Imagina, até para os alunos é muito mais rico normalmente, assim. Eu brinco dizendo assim que eu entrei na docência muito verde, né? Porque na época, na verdade, foi uma oportunidade. Eu tive essa visão na época, eu disse, não, esse curso abriu agora há pouco tempo, tem pouquíssimos professores efetivos, então eu vou logo sair, terminei os 2 cursos em 2000, dizer a data? Terminei no outro ano comecei o mestrado. Então, assim, eu tive essa visão na época, foi uma coisa boa, porque eu identifiquei que era o que eu queria, e aí logo que eu terminei o mestrado, já comecei a ser professora substituta. Então, eu consegui pegar esse feeling aí, essa velocidade aí. E aí, quando surgiram os concursos, os primeiros concursos na época para a universidade, eu já tinha um mestrado. E na época, ter mestrado era meio que suficiente. Hoje em dia, todos os concursos para professor só abrem primeiro para doutor. Exato. Se não preencher, que abrem para mestrado. Então, assim, na época, ter mestrado era ter o doutorado hoje. Mas a gente está sempre nessa modificação. Hoje, por exemplo, até minhas áreas de interesse em pesquisa vão mudando também com o tempo. Hoje eu estou super apaixonada por empreendedorismo feminino e por turismo básico comunitário. Amanhã a gente vai direcionando, porque a gente vai mudando e vai se apaixonando por outras, né, e por outras a vantagem áreas. é que o turismo também tem disso, né? Você pode circular por diversas áreas, até mesmo dentro do próprio turismo. Bem isso. Joelma, foi um prazer imenso tê-la aqui conosco. O prazer foi meu. Eu quero dizer que ela não queria vir. Ai, vergonha, Digo gente. logo. Eu tenho vergonha de falar, mas aí vocês notaram que quando eu começo a falar... Você fala demais, Joelma. É difícil parar. Mas é que assim, sempre no começo... Uma pessoa que tem vergonha de falar, meu Deus. Eu digo aos meus alunos, eu disse, minha gente, vocês vão ter que me ouvir, né? Porque vocês estão aqui para isso, né? Mas assim, eu gosto realmente de falar, né? Mas não assim, não com microfone, não assim, sabendo que outras pessoas vão assistir. Quando são os meus alunos assistindo, eu fico muito melhor. Não tem nada não, você manda para os seus alunos, pede para eles compartilharem, curtirem, seguirem. Vou mandar. Inclusive, inspirada nesse podcast de vocês, eu quero dizer isso. Período passado, eu mandei o podcast para os meus alunos na disciplina de agências e operadoras. E o trabalho deles de conclusão da disciplina de agências foi eles fazerem um podcast. E aí, alguns hoje, tipo, eu ouvi hoje, inclusive, que um aluno, ele continuou o podcast depois da disciplina, né? E eu tenho recebido os feedbacks de alunos de turismo que têm gostado bastante do podcast. Olha, inclusive, eu escutei, aliás, recebi a mensagem de uma que disse que o referencial teórico ela estava tirando de um podcast, eu não lembro qual foi, mas é uma pesquisa que ela ia fazer, ela meio que... Estamos atingindo nosso objetivo. Nossa, olha aí, agora fiquei pensando aqui na ABNT, como citar um podcast, gostei da ideia. Vamos embora. Mas é isso, Exato. Vocês são inspiradoras também, viu? Eu queria dizer isso, boa, e vocês estão inspirando outras pessoas, outros trabalhos aí. O objetivo está sendo atingido. Que bom. É um trabalho de formiguinha, mas todo mundo ajudando, cooperando, pegando na mão, a gente vai seguindo. E eu queria deixar o recado para o pessoal, né, que assiste a gente, que nós estamos encerrando essa primeira temporada, né, e vamos iniciar depois uma segunda temporada em alguns formatos um pouco diferenciados, ainda aqui no estúdio, mas também... Na nossa casa, que não é nossa, mas é nossa. Bom, vão ter algumas surpresas, algumas coisas bem diferentes aí, eu espero que vocês gostem. Mas fiquem de olho, vamos encerrar esse primeira temporada, né? Agora para iniciar. Vamos fazer aquilo que eu nunca faço. Siga, compartilhem, comentem, ajuda as coleguinhas. A divulgar, com certeza. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima temporada. Muito obrigada. Obrigada aos meninos. No último episódio, hein, tá aqui. Privilégio nosso. Privilégio nosso. Exatamente. Mas obrigada aí os meninos por tudo. E coraçãozinho para vocês.